Capítulo número 38. Naquela noite, eu e a Rita cometemos todos os erros que prometéramos uma à outra jamais repetir, depois do teste do VIH. Ainda assim, deitada na cama, olhava para o que tínhamos feito como um risco voluntário, sem me arrepender de nada. A Rita também não estava em pânico, como tinha ficado da vez em que perdera a virgindade. Havia nela uma calma que lhe dava a capacidade de assumir os seus atos e de arcar com possíveis consequências. No entanto, teve de comprar a pílula do dia seguinte porque, ao contrário de mim, na altura não tomava a pílula. Para quê se não vou para a cama com ninguém? Era como dizia quando eu existia que começasse. E ainda por cima, sempre que for, usarei preservativo. Só que, como tinha comprovado, há momentos em que é totalmente impossível resistir à vontade do corpo. Nesse dia, a Rita ficou apaixonada pelo Bernardo. Eu sabia que não era uma paixão verdadeira, porque eles não se conheciam. Era algo que eu via acontecer com muita frequência. Certas raparigas ficavam emocionalmente presas ao primeiro rapaz que lhes tinha dado um orgasmo. Durante os dias seguintes, passou o tempo todo a pedir que eu marcasse encontros entre eles. Mas eu expliquei-lhe que naquele momento achava importante ela não se prender a nenhum rapaz em particular. A Rita precisava de adquirir experiência. Só depois de a ter é que possuiria a calma suficiente para decidir com quem realmente gostaria de estar. Era muito nova para já ter um namorado fixo. E acima de tudo, ele continuava em fase de experiências e também ela precisava de as fazer. Por isso, introduzia no projeto de FUCK. Passou a ser a administradora número 2. Como ela já sabia todas as preocupações que eu tomava, rapidamente começou a sair com rapazes. Tal como acontecera comigo, o Bernardo era o guardião. Em pouco tempo, a Rita passou de uma pessoa que sentia uma certa repulsa em relação ao sexo para alguém que gostava, e muito. Eu encontrava-me cada vez mais apaixonada pelo António. Apesar de nunca me ter arrependido de ter ido para a cama com eles dois, senti-me um bocado parva quando percebi que o problema da última hora tinha sido uma das filhas ficar doente, ainda por cima sendo a noite de ele ficar com elas. A minha reação foi um bocado infantil. Agora que me relacionava com um homem mais velho, não podia continuar a comportar-me como uma miúda. O António era um homem fascinante e tratava-me como nunca tinha sido tratada. Não me levava a consumir drogas, não me chulava e a nossa relação na cama era completamente diferente daquelas a que estava habituada. Não havia nele uma ânsia de fazer tudo a correr. As coisas tinham o seu ritmo para se desenvolver. Com o António era uma relação física muito positiva que ajudava a construir um sentimento forte que crescia dentro de nós. Ao lado dele, sentia-me bem, protegida. Sempre que me envolvia com os braços fortes, sentia-me segura. Aos poucos, fui confirmando que era ele quem eu queria que fosse o pai dos meus filhos. Esse era um pensamento que me vinha à cabeça com cada vez maior regularidade. Senti que estava pronta para ter um filho. Queria dar-lhe tudo aquilo que não me tinham dado. Nunca falávamos sobre isso, mas tendo 2 filhas, imaginava que ele não se importaria. Aos poucos, fui-me esquecendo de tomar a pílula. Sempre que o período se atrasava, eu sentia uma enorme satisfação, mas que rapidamente esfumava assim que surgiam os primeiros sinais do seu aparecimento. Acabei, no entanto, por nunca engravidar, uma vez que os nossos encontros eram bem mais escassos do que eu gostaria. O António continuava a trabalhar muito. Desde o divórcio que me habituei a isso e acabei por assumir na agência mais responsabilidades. Agora não as posso deixar abruptamente. Mas prometo que aos poucos isso irá acontecer e teremos mais tempo juntos. Para além desse excesso de responsabilidades, a agência tinha ganhado uma enorme campanha publicitária. Recentemente, a conta da vários asteriscos, empresa de telecomunicações com grande visibilidade, estava diretamente sob a supervisão do António. Isso levava a grandes noitadas e a verdade é que ele passava a maior parte dos dias sem conseguir almoçar ou então saía para um lanche rápido de fim de tarde. Quanto aos fins de semana, acho que ele já nem sabia o que isso significava. Amaldiçoei várias vezes o facto de morar em Cascais. Como António chegava de madrugada à casa, nem sequer era prático ir lá dar-lhe só um beijinho por causa das aulas no dia seguinte. Havia semanas em que só conseguíamos estar juntos uma vez, mas essas noites eram sempre especiais. Íamos dar longos passeios, acabando por jantar fora em restaurantes na Rábida ou em Sintra. Depois ficávamos num hotel das redondezas e fazíamos amor. Eu estava a descobrir a diferença entre fazer sexo e amor. Nunca pensara que, apesar de mecanicamente ser o mesmo ato, cá dentro tivesse um significado tão diferente. Nunca me havia sentido tão feliz como naquela altura. Com o António, sentia que ele me ensinava as bases de uma relação.
A necessidade do espaço entre duas pessoas foi a que mais me custou a compreender, mas acabei por aceitar. Numa relação não tem de se ligar todos os dias. Por vezes um SMS é mais simbólico do que uma chamada. Ele dizia que estava sempre a pensar em mim. Nas noites em que não nos telefonávamos, imaginava-o fazer isso, ao mesmo tempo que olhava para o Tejo, da varanda da casa de Chiado, onde vivia com os pais, enquanto a sua, que estava em obras, não ficava pronta. E assim, fui muito feliz durante o último período de aulas do 12º ano. Estava completamente fora do circuito das novidades sexuais que aconteciam à nossa volta, porque a minha vida resumia-se às aulas, a estudar, estar com o António, a Rita e o Bernardo. Acabava por ser ele a pôr-me ao corrente das novidades, e havia duas grandes novidades. Uma era muito perigosa, tinha muito poucos adeptos e não se falava noutra coisa. A outra meteu-me pena. Sendo a SIDA essencialmente uma doença crónica, não haveria um grande perigo de morte se alguém ficasse infectado. Assim, alguém inventou a Fuck Russian Roulette, a roleta russa da foda. Era um conceito totalmente extremo e provavelmente fora criado por algum grupo que, tal como acontecera connosco, se aborrecera de tudo o que sexualmente já tinha feito. Ao estar com António, finalmente consegui compreender o vazio que é ter sexo sem amor. Só o sentimento que temos pelo outro é que faz a relação ser reinventada. Na Fuck Russian Roulette, os participantes iam para as discotecas sacar rapazes ou raparigas totalmente desconhecidos. Depois iam todos para a casa de um deles, ou alugavam um quarto de hotel barato e mandavam quecas uns com os outros sem preservativo. O sexo não era o objetivo dessa roleta, mas sim o teste da SIDA. Aquilo me tera tanto medo uns tempos antes, estava naquele momento a ser utilizado como diversão. Muitos deles nem sequer tinham qualquer noção de que a SIDA era uma doença crónica que lhes ia deixar sequelas para o resto da vida. A adesão à Fuck Russian Roulette não era grande, bem pelo contrário, só que de imediato elevava o estatuto dos participantes a um patamar inalcançável, quase ao nível de deuses. No colégio, a grande novidade tinha que ver com a FEMC. Ela sempre se mostrara muito aberta, muito independente e muito decidida. Nas relações que tinha com alunos do colégio, controlava-os de tal maneira que, quando os deixava, ficavam desesperados. Desde que conheceram-o vários asteriscos, o modelo antes tanto conhecido estava insuportável. Passava o tempo todo a gabar-se disso. Umas semanas depois de ter começado a andar com ele, apareceu no colégio com umas marcas. Nódoas negras? Que estranho, nem tinha dado por elas. Aos poucos, todos se afastaram dela porque quando saíam em conjunto, tal modelo não se calava. Não olhes para aquele gajo, estás a armar-te em puta? Vai tapar esse decote, senão daqui a um bocado violam, te é bem feito. Não quero que vistas saias tão curtas, porque ainda te veem o rabo. Esse rabo é só meu. Era evidente que o vários asteriscos modelo batia nela. No entanto, a FEMC justificava sempre que ele não fazia por mal. Até fui eu que inicialmente o incitei a bater-me durante o sexo. Não percebia que gozo podia dar ir para a cama e apanhar pancada ao mesmo tempo. Ela dizia que isso proporcionava orgasmos fantásticos. À medida que as semanas passaram, a relação dos dois tornou-se cada vez mais destrutiva. Ambos iam totalmente aos limites e uma das suas posições preferidas durante o sexo era com um saco de plástico na cabeça para ficarem sem ar na altura do orgasmo. O Bernardo e os outros praticamente só a viam no colégio e, apesar de várias tentativas iniciais para ajudar, a FEMC estava a entrar numa espiral de autodestruição e ninguém do nosso grupo queria seguir pelo mesmo caminho como já tinha acontecido. Depois da noite da festa no hotel, o Bernardo, a Rita e eu estávamos cada vez mais próximos. Entre nós não voltara a haver nada físico, mas crescia uma grande cumplicidade. Devido ao excesso de trabalho do António, acabava por ter muito tempo para estar com eles e em conjunto fomos aprofundando o Project Fuck. Não tanto para mim, mais para eles. A páginas tantas também passou a incluir raparigas. A esperança do Bernardo é que surgissem mulheres mais velhas, pois algumas ainda olhavam para ele como se fosse miúdo. Em pouco tempo, o Project Fuck passou de algo levado a sério a ser o nosso passatempo. Cada um deles só podia ir para a cama com alguém que os outros tivessem aprovado. Mesmo a Rita começou a ter alguma experiência sexual. Ela, que sempre achara que para ir para a cama tinha de ser com o namorado, via agora que, enquanto isso não acontecia, não havia mal em divertir-se. Aos poucos, o Project Fuck começou a ganhar vida própria e os membros a ir para a cama uns com os outros. Ainda hoje a página existe e continua em plena atividade. O último período de aulas estava quase a chegar ao fim e, apesar de estudar cada vez mais, ainda não pensava no que ia fazer quando acabasse. O futuro metia-me um medo muito grande, porque as minhas responsabilidades passariam então a ser completamente diferentes.
O Bernardo e a Rita é que não se cansavam de falar nisto quando íamos tomar café. Eles tinham ideias contrárias e discutiam muito um com o outro para ver se chegavam a alguma conclusão. Sempre que isso acontecia, eu ligava o iPod e começava a ouvir música. Até que no final de tarde de sábado, quando fomos dar um passeio pelo Paradão junto ao Tamariz, eles lançaram uma bomba. Vamos estudar para Londres. A minha primeira reação foi começar a tremer. Não queria que eles partissem. Não podia perder os meus melhores amigos. E queremos que venhas connosco. Sorri quando disseram isso, mas dentro de mim sabia que jamais iria. Tinha encontrado o homem da minha vida e com quem iria construir o meu futuro. Depois de tantos anos na busca de uma pessoa honesta e estável, naquele momento não abandonaria o meu sonho que se estava a tornar realidade. Era uma oportunidade que poderia não voltar a surgir. Obviamente que não lhes disse isso. Achei que eles não compreenderiam. Eu precisava de construir a minha família o mais depressa possível. Vai ser giríssimo. Podemos ir pelo Erasmus ou inscrevermos diretamente numa universidade. Imagina os três juntos em Inglaterra. Durante vários dias tentaram convencer-me. Ainda achavam que havia uma remota possibilidade disso acontecer. Porém, eu estava decidida. Obviamente que desejava seguir viagem e caso não tivesse conhecido o António, o mais certo era ir. Mas se calhar ele tinha aparecido com uma dupla função. Organizar a minha vida e juntar o Bernardo e a Rita. Se eles fossem sozinhos, talvez a amizade se transformasse num grande amor. Eles ficaram tristes com a minha decisão, mas não conseguiam esconder a felicidade por irem dar esse passo. Faltavam poucas semanas para o fim do ano letivo. Quinta-feira, véspera do fim das aulas. No sábado, a Rita e o Bernardo iam partir para Londres. Ficariam lá várias semanas para procurar de casa, visitar diferentes faculdades, inscrever-se e ambientar-se à cidade. Regressariam no final do verão, durante poucos dias, para vir buscar as coisas e depois arrancariam definitivamente para lá. Como nessa altura muitos de nossos amigos estariam de férias, o Bernardo e a Rita decidiram organizar uma grande festa de despedida na sexta-feira. No entanto, o Bernardo queria a todo custo organizar também uma comemoração privada entre os três. Algo que simbolizasse os nossos últimos meses. Obviamente que, por insistência do Bernardo, essa comemoração não iria ser feita num restaurante nem na casa de um de nós. Tinha de ser num local diferente, um clube de strip, ultimamente muito frequentado por ele. Por azar, calhou numa noite em que eu ia sair com o António. Já não estava com ele havia algumas semanas e queria muito vê-lo. Mas por outro lado, sentia-me ansiosa com a partida dos dois e estar a celebrar isso mesmo deixava-me triste. Eles sabiam que a qualquer momento o António podia mandar uma mensagem para ir ter com ele. O Bernardo tocou a campainha. Atrás de mim, senti a Rita excitadíssima. Tinha as mãos na minha cintura e não parava de dar pulos de nervosismo. Abriram a porta e de imediato o Bernardo esticou a mão a um senhor de óculos, já com os seus 50 anos impecavelmente vestido de smoking. Senhor Madeira, como vai? Perguntou o Bernardo. Com uma voz calma e pausada, mostrando saber quem ele era, retribuiu o cumprimento com um forte apertão de mão e deu-nos as boas-vindas entregando-nos uns cartões. Como o Sr. Bernardo é cliente habitual, só pagam um consumo mínimo de 7,5€. Boa noite e divirtam-se. Começámos a descer as escadas, cujas paredes estavam cobertas de espelhos, e não consegui deixar de sorrir ao ver a Rita ao nosso lado. Tal como eu, de mini saia. Ao abrir o casaco, revelou um top. O decote conseguia ser ainda maior do que o meu. Era engraçado como se mostrava tão diferente da rapariga que eu conhecera havia 7 meses. Depois da primeira experiência sexual em que realmente tivera prazer, transformou-se totalmente. Ela tinha descoberto um novo prazer e não o queria abandonar, encontrando-se aberta a todas as experiências que lhe apareciam pela frente. À medida que fomos descendo as escadas, ouvimos uma música que não era totalmente perceptível porque estava abafada por uma voz. Os vossos aplausos para a Sheila. Ouvimos apenas umas 5 ou 6 palmas. A sala estava praticamente vazia. Na zona central, iluminada por luzes de diferentes cores, uma mulher de saltos altos, transparentes, totalmente nua, apanhava roupa que estava espalhada pelo chão e enfiava-se por um corredor escuro. Nos últimos tempos, e desde tomar a grande decisão da sua vida, o Bernardo tornara-se cliente habitual de bares de strip. Estou farto das miúdas de colégio, mas infelizmente ainda não consigo sacar nenhuma universitária. Como tenho de me preparar para o grande passo que aí vem, vou aos bares de strip onde há as mulheres mais bonitas do mundo. Eu devia ter nascido na Letónia. Mal nos sentámos no sofá, que ficava mesmo em frente de uma antiga pista de dança convertida em palco, uma senhora vestida veio perguntar se queríamos beber alguma coisa. Estamos a comemorar, esta é a nossa noite de despedida, eu pago as bebidas. O Bernardo estava realmente feliz com a decisão que tinha tomado.
E a Rita também. Eu sentia-me dividida com aquilo que me levava ali. Estava contente pelo que iam fazer, mas simultaneamente triste. A noite era dos dois. Sem dar pela aproximação de imediato, duas louras sentaram-se ao lado do Bernardo. Com um vestido de renda e uns sapatos de saltos muito altos, com uma plataforma transparente que lhes dava o ar de terem 3 metros, abraçaram. Eram muito bonitas, pelo formato redondinho das mamas percebia-se que estavam quitadas e vinham do leste da Europa. Deixavam atrás de si um cheiro a perfume quase irrespirável. Pelos vistos, o Bernardo conhecia bem as duas. Deram-lhe um beijinho na cara e ele convidou-as a ficarem ali connosco. Uns meses antes, a Rita teria ficado enojada, mas naquela altura aprendia tudo o que via e aproveitava cada momento, saboreando de forma única. Aquela era a primeira vez que ia a um clube de strip. Não que eu tivesse grande interesse, mas era o local onde eles tinham decidido comemorar, os 3, para sempre. O Bernardo levantou a mão e cumprimentou à distância um homem que estava encostado ao balcão a beber whisky. É um tipo que praticamente vive aqui. Vem cá sempre, exceto ao domingo, quando fecha. As raparigas já se tornaram amigas dele. Ele leva-as ao hospital quando tem problemas, já faz parte da família. Inclusivamente é convidado para ir aos anos todas elas. Ele é praticamente uma mascote do, vários asteriscos, Clube de Strip em Lisboa. Engenheiro muito solitário e inteligente, mas com dificuldades de relacionamento, vive sozinho. Passa a noite a falar com o senhor de bigode do bar sobre futebol ou sobre as notícias do dia. A única conversa que não tem é sobre as raparigas. Para ele é como se fossem irmãs. Irmãs que gosta de ver nuas, mas mesmo assim, irmãs. As raparigas ao nosso lado não paravam de fazer festas ao Bernardo. Também ele parecia ser amigo delas. Tinha conseguido essa proeza usando o truque que ouvira de um tio. Se quiseres ir para a cama com uma stripper, nunca deves pagar-lhe uma bebida ou uma lap dance. Se fizeres isso uma vez que seja, nunca mais deixará de olhar para ti como cliente. Nenhuma irá perder o dinheiro de um cliente para o transformar em amante. Eu não sabia se ele teria ido para a cama com alguma delas, mas pelo menos tinham uma ótima relação e elas não lhe pediram uma única vez que lhes pagasse uma bebida. Sou um ótimo ouvinte e consigo pô-las a falar. Exatamente o oposto dos homens que vêm aqui, onde são eles que falam. Era engraçado observar o Bernardo tão à vontade. Desde os 12 anos que me lembrava dele, um dos grandes impulsionadores das sessões de vídeo de sexo na internet. Nunca tinha vergonha de dizer o que fazer ou o que queria. Já com 18 anos, estava quase um adulto e a conseguir com as mulheres coisas que muitos homens mais velhos nem usavam. Enquanto ouvia as histórias que as strippers contavam, a Rita meteu o braço à volta dos meus ombros e sorriu para mim, como se o facto de me ter conhecido fosse a melhor coisa do mundo. Ela dava enormes gargalhadas devido aos pormenores que as strippers contavam sobre os homens que lá iam. Não se percebia 40% das palavras que as louras diziam, porque eram da Letónia e da Estónia e não falavam corretamente português. Mas isso não impedia a Rita de lhes ir fazendo cada vez mais perguntas. Que tipo de homens aparecem por cá? Fazem-vos propostas de outro género? O que é uma shower dance? A Yasmin e a Verónica lá explicavam que às vezes tinham 50 gordos com ar nojento que levavam as mulheres para ver se as excitavam. Noutras alturas apareciam homens novos em despedidas de solteiros que eram os abusadores de condenelas durante a lap dance e tinham de ser expulsos. Como música de fundo, ouvíamos o Still Loving You, dos Scorpions, ao tentar fazer uma mistura com o Private Dancer da Tina Turner. O DJ enganou-se, cortando-o a meio, o que lhe valeu assobios por parte da Yasmin e da Verónica, bem como das outras raparigas que, espalhadas por vários sofás, esperavam que aparecessem mais clientes. A sala estava praticamente vazia. Os clubes de strip já tinham visto melhores dias. A Rita não parava de beber, pedindo sempre uma nova bebida mal a anterior acabava. Ela gostava do efeito que a bebida provocava, porque a tornava mais descarada. A cada nova vodka que engolia, exigia que as strippers nos contassem histórias mais íntimas. Têm namorado? Já namoram com um cliente? O que fazem durante o dia? Quanto ganham aqui? Como vieram cá parar? Muito divertidas e com necessidade de ocupar o tempo, lá lhe iam respondendo. Algumas têm namorado. Já namorámos com clientes, mas é muito raro. Durante o dia vamos ao ginásio, fazemos compras, enfim. Coisas normais como qualquer pessoa. Recebemos 35 euros por dia, 40% das bebidas que nos pagam e 30% das lap dances que fazemos. Viemos para cá através de agentes ou vamos aos sites dos clubes e mandamos os nossos currículos. Das colunas saiu a voz do DJ. Agora no palco, Miriam! Com roupa transparente e os habituais sapatos de salto alto transparentes, uma morena entrou no palco
e começou a roçar-se no varão que se encontrava a meio da antiga pista. Enquanto tirava a roupa, ao som do No Ordinary Love da Sade, olhava para nós com ar lascivo. A Rita não parava de rir, dava gargalhadas e nesse momento conseguia-se ver bem o piercing da língua. Lembrei-me de imediato no dia em que puséramos as duas, em que ela estava nervosíssima perante a hipótese de lhe doer e os pais descobrirem. Quando ali chegámos, a primeira coisa que fiz foi meter o meu telemóvel em cima da mesa. Eu sabia que a qualquer momento podia receber uma mensagem e não queria correr o risco de não ouvir. Contudo, mesmo estando diante dos meus olhos, pegava nele de 5 em 5 minutos só para verificar que o SMS ainda não tinha chegado. A Rita sabia da importância da mensagem. Era nos momentos em que eu pegava no telemóvel e que com ar triste via que as mensagens não tinham aparecido, que ela punha o braço à volta dos meus ombros e sorria com ar cúmplice. No palco, a Miriam continuava a despir-se e ao nosso lado as louras vindas do leste contavam a história dela. Brasileira, uma das mais desejadas aqui no clube, mas os homens nem imaginavam os azares que ela tem. No outro dia, quando estava a subir no varão, caiu com o joelho diretamente no chão e partiu. Como não tinha visto, não pôde ir ao hospital e foi ao centro de saúde do bairro onde mora. Quando lá chegou, ligaram-lhe da creche onde anda o filho de 4 anos a dizer que estava a vomitar. Coitada, cheia de dores, teve de o ir buscar e só pôde tratar de joelho no dia seguinte, num centro de saúde sem condições. A maior parte dos homens que aqui vêm nem imagina os problemas com que as raparigas se deparam. Sentiu o telefone vibrar e a luz do visor acendeu-se. Tinha chegado uma mensagem. O meu coração disparou. Peguei de imediato nele, abri a mensagem. Já estou despachado, vem ter comigo. Um frio percorreu o meu corpo. Disse-lhes que tinha de me ir embora. Apesar de ser a nossa comemoração, eles compreenderam. Sabiam como era importante aquela mensagem. Despedi-me deles e fui-me embora de táxi até Cascais, onde o António esperava por mim. Demos um longo passeio até Sintra e acabámos por ficar a dormir no Lawrence's. Tinha muitas saudades dele, não conseguia parar de o abraçar, sentia que o nosso caso estava a passar de paixão a amor. Até de madrugada fizemos amor várias vezes. Estourados de manhã, nem ouvimos o despertador tocar. Só quando bateram à porta com o pequeno almoço, percebemos como era tarde. Não tivemos tempo para comer, porque ele não podia chegar atrasado ao trabalho. Levantámo-nos, vestimos-nos à pressa e ele deixou-me à porta de casa. A sala estava praticamente vazia, os clubes... Ai, tanta luz. Olha, custou, mas veio. A carta que era para mim, que se mandou para eles dar mais alguma coisa, mas não sabia da vida. Eu depois te lês. Pronto, eu depois leio. Deixa-me só aqui terminar isto, eu já vou ler. Eu, para perceber, ainda tinha que fazer o doutorado. Está bem, eu depois já trato disso. De caminho já vejo.